desse assunto, não cair lá, se cair, né, no vestibular. Primeira coisa, já tá gravando? Primeira coisa, eu já tenho de orientar também lá no vídeo. Primeira coisa, os pormenores não é muito cobrado. O que aconteceu em cada dos movimentos não é muito cobrado, mas como é cobrado. Por quê? Porque isso é muito específico. Ele vai falar para vocês tudo. Se você quiser aprofundar, com boa vontade e querer, massa. Né? Ou se você vai fazer, eu vou fazer história aqui lá na faculdade, eu vou fazer uma especialização, mestrado sobre isso. Massa. Massa. Mas para a gente aqui agora, para o nosso Enezinho, vamos concentrar aqui. Eu vou começar logo por aqui mesmo. As rebeliões nativistas, o próprio nome está dizendo. Rebelião é uma revolta. Né? Rebelião é uma revolta, é um momento em que a sociedade sacode, e sai e tira a bunda da cadeira. Tira a bundinha da cadeira. Nativista, porque está dizendo que é um movimento nativo daquele território, né? Daquela elite local. E no nosso caso, colonial. Então as rebeliões nativistas são movimentos locais, coloniais, que vão contrapor, sinalizar, tirar a coroa portuguesa da sua zona de conforto. Ao contrário, se você sozinho for fazer um estudo e pegar determinados livros didáticos, né, parece que no Brasil colônia, né, não teve nenhum tipo de problema. Se a gente for analisar, tem-se uma ideia de que o Brasil colônia não tem problema, né? É tudo muito orquestrado, organizado, né, e resolvido. Não. O contraditório foi aqui, quer dizer, inicia. Preste atenção. Vou até olhar aqui para a câmera e falar. Cuidado com uma coisa. O Enem gosta de colocar, ele é cheio de pegadinha, mas essa é clássica. Ele coloca lá rebeliões nativistas misturadas com movimentos coloniais de até mesmo independência. Por exemplo, as rebeliões nativistas, deixa eu pegar aqui, as rebeliões nativistas, eles foram um movimento local, de contestação local, e não tinham nenhuma ideia de reivindicação de independência nacional. Primeiro passo. Não foi como, por exemplo, isso que eu estou querendo dizer, né, que lá o Enem gosta de fazer. Não foi como, por exemplo, a conjuração baiana. Ou, outro exemplo, né, a conjuração mineira. Tiradentes, tal, aquela parada toda. Não. Tanto a mineira como a baiana tinha caráter de independência e transformar até mesmo numa república. Aqui não. Aqui a ideia é apenas, né, medidas isoladas e contrárias aos interesses dos colonos. Era apenas em ajustes. A coroa estava recebendo lucros exorbitantes e a elite local, principalmente no Maranhão, Minas, Pernambuco,
justamente, né, aqui ó, foram movimentos de contestação, está aqui, ao domínio metropolitano, só apenas contestar, não aprofundar. Aprofundar, eu vou falar nas próximas aulas, que vai ser a coordenação mineira e baiana, aí sim, que foi movimentos que teve influência feminista, tempos depois. E outra, as rebeliões nativistas, o próprio nome está dizendo, foram muito próximas quando os portugueses chegaram aqui. Os portugueses chegaram aqui em 1500. Olha as primeiras rebeliões. Então é bem no início mesmo, incipiente. Tá? Não vão revelar tomada de consciência nacional. A ideia nunca foi uma ideia filosófica. Não. Repito para uma vez, a ideia sempre foi de ajustes. Quero apenas mudanças para também participar dos grupos. Isso aqui é que você tem que saber. Por quê? Porque no Enem, boa parte coloca isso aqui com outros movimentos. E fala, vem cá, qual é a diferença? A diferença é que o de cá foi local e não tinha caráter de independência. As outras, agora tem que saber. O de cada um é pegadinha que o Enem pode fazer. O Enem às vezes ele coloca o seguinte: coloca isso aqui, Beckman, Emboabas, Mascate, Felipe dos Santos, e pede para você saber qual é qual. Isso aqui é qual. Isso aqui é qual. Isso aqui é qual. É um pouco decorado. Né? Repito, esse tipo de questões existia com mais frequência. Hoje não, hoje é mais aqui entender do que saber particularidades. A não ser que você vai fazer vestibular lá no Maranhão, em Minas ou Pernambuco, aí é bem possível que alguma questão de história caia isso aqui mais aprofundado. É se você for fazer por lá. Caso contrário, é o Enem, é o Gerazão, é o Brasil todo, né? Eles se atentam mais a essa primeira ideia do que aos problemas. Então, como eu disse, essas rebeliões elas foram pontuais, não foram em todas as colônias. Ela acontece no Maranhão em 1624, depois estoura lá em Minas Gerais e vai de um ano a outro. Pipoca também em Pernambuco, praticamente, né? Na mesma data, e volta mais uma vez na região das Minas, mais tarde um pouquinho, em 1720. Então, essas três são as clássicas das rebeliões nativas. A minha pergunta é: vocês aqui, compreenderam isso aqui? O que aconteceu e o que foram as rebeliões nativistas? Que agora eu vou entrar no específico de cada um. Muito bem. Beckman. O que foi, né, essa revolta de Beckman? Muito bem. A revolta de Beckman, ela foi uma disputa, principalmente entre os fazendeiros, os donos das plantations, vocês estão ligados, né? Lá no Maranhão, que acostumados, presta atenção, acostumados a escravizar índios. O Maranhão tem filho dessa época, principalmente dessa época, pipocava índio para todo lugar. Então, acostumado a escravizar índios, vai de encontro à política da Igreja Católica, que tinha como, nesse momento agora, principal característica, um certo, entre aspas, uma certa proteção aos índios. E aí a figura do jesuíta é emblemática para isso. Está lá, Brasil e Colônia, a gente já viu isso no ano passado. Os jesuítas, quais são as funções de jesuítas? Então vai haver um conflito
conflito de interesse aí. Os jesuítas vão, de certa forma, fazer uma proteção aos índios, só que os fazendeiros locais do Maranhão precisam desses índios para serem sua mão de obra barata. Está instalada a bagaceira. Tá? Disputa entre fazendeiro e religioso e a obtenção da mão de obra indígena, que era mais barata que a africana. Ok. Mas não só tinha só isso. Existia também uma companhia, CIA significa companhia, tá? Essa que é a CIA de ouro. Aí você está louco. Eu estou falando lá de 1634, está voltando a CIA do século XX. E não. Isso aqui não sei se é sufixo ou prefixo que fala, de companhia, né? CIA. Existia uma companhia, era um comércio particular, que é aí que o bicho pegava. Esse comércio é que mais ganhava na transação. Por quê? Porque essa companhia ela era intermediária, eu coloquei ali, era que fazia essa transição, né? Intermediava o comércio dos maranhenses com o comerciante europeu. Ou seja, essa companhia ela conseguia pegar os produtos que os maranhenses produziam, as especiarias específicas do Maranhão, e levava até a Europa e vendia lá. Então, todo comerciante que faz a transação ele ganha dinheiro. É aí que o bicho pegou, porque o lucro estava demais. Ó, vendia os produtos bem caros e pagava bem barato. É aqui que essa elite vai se retar. E aí acontece o movimento. Né? Acontece a chamada rebelião. O que é uma rebelião? Rebelião é um cacete armado. O pau quebrou. Faca, facão, foice, rabo de arraia, pedra, burro. O pau quebrou. Entendeu? Os revoltados vão ocupar São Luís e vão conseguir expulsar os representantes da companhia e alguns jesuítas. Ou seja, a coroa, vou olhar para a câmera, a coroa portuguesa que estava lá, né, óbvio, em Portugal, teve que tirar a bundinha do trono e vir para aqui, ou lá, mandar representante aqui para resolver o problema. Já estava incomodando a coroa portuguesa. Ao contrário de alguns livros didáticos, se você ler, parece que está tudo organizado e perfeito. Não, não. Vê como o povo brasileiro, aqui eu posso dizer, já é um povo retado. Já começando a incomodar a coroa portuguesa. Nós estamos falando de independência, você viu uma atividade outra aí, né, das mulheres e tal, falando de independência, não é isso? Independência do Brasil. Mas, assim como foi importante a independência do Brasil, é saber como o povo brasileiro já reagia antes, bem antes, a essa dominação de Portugal. Coisa que só, né, a gente para refletir. Né? Só um historiador para refletir sobre isso. Tão importante quanto o movimento da Bahia na independência, que também estava em contato, do jeito que eu estou colocando aí, não é bem assim, mas depois eu ainda vou soltar ainda uns rabos de arraia disso aí, porque a escola tem uma mania de fazer as coisas e consultar o profissional da área. Aí se lasca. Né? Aí se lasca. Se acha, é um movimento, né? Um movimento político, de certa forma, ideológico, que a gente chama de a turma da lacração, que gosta de pegar determinados personagens e transformá-los em heróis, sem saber se consultar o cara que entende da parada daquele historiador. Então, relaxa, depois você não vê a bagaceira e vou falar disso aí. É agora não, e aí, qual é? Então, tão importante quanto aquele movimento Pax é entender que o povo brasileiro já desde antes já estava inconformado com a política de Portugal. Porque se eu perguntar à escola sobre isso aqui, só os professores de história vão dizer. Mas repete uma cartilha que vem da escola. E acho que isso é a verdade.
Perderam o terceiro ano. Estão entendendo? Muito antes. Muito antes. E o estudante tem que ter esse pensamento. O povo brasileiro, mesmo que aqui sendo uma elite, a gente está percebendo que é uma elite que está falando do movimento, não importa, mas essa elite já está incomodando a coroa. Depois ele vai vir o povo. O povo, como sempre vai, acompanha o gado. O povo é o gado, acompanha quem está tocando gado. Infelizmente, a maior parte dos conversas é inclusive, não reflete. Veja lá. E aí, os revoltados vão ocupar São Luís e vão expulsar os representantes da companhia, os jesuítas. Né? Embora o movimento fosse sufocado, porque realmente a coroa consegue resolver esse problema, a rebelião acaba, né? Eles conseguem, como eu falei, expulsar os representantes da companhia jesuíta. Embora o movimento tivesse sido sufocado, os fazendeiros conseguiram acabar com a companhia, que era o tempo masculino. Então, ponto para a Polônia, e não necessariamente para a Letônia. Um pontinho para a gente. E o que acontece? Ficou só nisso? Não. Em outro local, lá em Minas Gerais, o cacete também aconteceu. Só que em Minas Gerais ainda não é Minas Gerais como uma capitania. Lembra que ano passado, as capitanias hereditárias, tinha lá São Vicente. São Vicente que era aquele território todo, Guarelho, que tudo é querelhão. Né? A capitania de São Paulo e Minas Gerais vai surgir aqui, por causa disso aqui. A guerra dos revoados. Então, toda vez que a gente falar das Minas Gerais, o não está dizendo Minas Gerais por causa de Minas. Minas só existiu porque lá tinha ouro. Todo mundo foi atrás desse ouro. Né? Todo mundo correu atrás desse ouro. Ouro é ouro. Não podemos esquecer que nesse Brasil colônia, o ouro possibilitava a um escravo se tornar independente. Foi o único movimento no Brasil colônia que permitia uma ascensão social. Foi o ouro. Fora isso, você nascia e morria na sua categoria social. Se você nascesse escravo e fosse trabalhar numa lavoura canaveira, você ia morrer assim. Se você fosse da elite, da nobreza, ia morrer na elite da nobreza. O ouro quebra isso. Tivemos exemplos como Chico Rei, filme aí, eu falei, assista o filme. Chico Rei, que é um clássico. E nós tivemos também uma ascensão social com Chica da Silva, que foi uma mulher negra que conseguiu ter um matrimônio com um comendador mineiro. 2 filmes aí, uma até virou novela, Chica da Silva, que monta a novela da Manchete, mas já é filme também. Filmes um pouco mais antigos, mas mostram isso aí. Então, quando se percebe lá naquela região ouro em abundância, todo mundo vai, principalmente os nordestinos. Eu vou explicar um pouquinho. Então, acontece uma migração, estou falando agora com uma expressão da geografia, uma migração do europeu, porque muitos portugueses em Lisboa vão saber que tem jornando igual leite, ouro nessa região das minas. Muitos vão sair de Lisboa para lá, não só de Lisboa, para outros locais de Portugal. E colonos e outras províncias, no caso, os nordestinos e óbvio os bandeirantes. Preste atenção. Todo mundo falou, tem ouro naquela região, virou formiga. Só que quem chega na frente foram os bandeirantes. Vocês sabem isso aí, é estudar os bandeirantes. E os bandeirantes se acharam donos. Se eu cheguei primeiro, é meu. E nessa brincadeira de saber quem é o pai da criança, não existia o negócio de ser treinado, né? Todo mundo ia atrás de rio, riacho, corre, o que tivesse para garimpar.
vão chegando os forasteiros, principalmente, repito mais uma vez, os nordestinos, devido à decadência do açúcar, que eu vou falar daqui a pouco, né? O nosso açúcar, que era o carro-chefe do Brasil, que está começando a descargar adentro. E a opção que ficou, muitos foram nordestinos e para essa região aí. O que acontece? Os paulistas apelidaram que estava chegando de Emboabas, que na língua tupi significa forasteiro. E o meio de campo embolou, e meio de campo embolado está parecendo Flamengo. Não vai para canto nenhum. Meio de campo embolado, que ninguém sabe, né, a sua função, dá no nada. O meio de campo embolou, o pau quebrou. O pau quebrou. Né? Conflito armado, pesado, bandeirante, com nordestino, com europeu, cacete com meu. Quem é que vai resolver isso? Chama a coroa! Chama a coroa! Ó, mais uma vez a coroa tem que sair lá dos valores de conforto para resolver a parada. E como é que é resolver? Para dividir então. Aqui agora vai ser então, ao invés de ser tudo de São Vicente, vamos fazer um específico para São Paulo e um para Minas Gerais. Por enquanto a gente faz, né, uma apaziguação. Por enquanto. E depois voltou e voltou lá. E sempre voltava, porque o brasileiro foi lá para cima. O brasileiro, ele sempre foi você olhando historicamente, uma análise até sociológica, ele sempre foi quando a corda aberta de combate. Se você olhar a história, uma luta, você vai ver que o povo brasileiro era um povo aguerrido. Nós estamos meio assim, de vez em quando sabe um pouquinho. Lembra lá do 2003? Teve aquela coisa do. Foi 13, foi? Ou foi 13? Não, 2013. Aquela parada toda dos ônibus e tal. De vez em quando a gente tenta, aí depois volta. Mas nós, o povo brasileiro, olhando via lupa, nós somos de guerra. De tentar resolver. Agora, nós éramos principalmente mais críticos. O povo brasileiro já foi mais crítico, de ouvir mais, de refletir mais. Hoje é outro contexto, né? Hoje é mais de seguir do que de refletir. E aí, pipoca numa outra, está aparecendo, né? Parece pipoca mesmo, né? Na panela, pipoca. Pipoca numa outra, agora em Pernambuco, presta atenção. O que aconteceu? Para entender a guerra dos mascates, primeiro você tem que entender o que é mascate. Lembra o que é mascate? Quem tem ideia do que é ser mascateiro? Aquele pessoal que passa vendendo coisa, né? Essa galera aí que passa vendendo para o caminhão, vai vender a cadeira, vende, né? Uma rede. Agora até a galera das frutas, né? Os meninos dizem, normal. Banana, abacate, tal, isso é um mascateiro, galera do mascate. Isso era muito comum no Brasil, até hoje existe TV. Né? Então, mascateiro, mascate é aquele que trabalha no comércio. Né? É aquele que vai, que sai de cantos em cantos, de lugares em lugares. Imagina aí no Brasil, colônia, que tudo era difícil para você ir de um lugar para o outro, de ter uma mula, ou a pé. Ia, ninguém sabe como é que voltava, e se voltava, e muitos, claro, óbvio, tinha muitas outras famílias por aí. Para você entender a guerra dos mascates, você tem que compreender o finalzinho da invasão holandesa, assunto que eu já vi no passado. Só recapitulando. Né? Os holandeses estiveram aqui, foram expulsos da Bahia, né? E aí repaginaram as rotas e foi para Pernambuco. O Pernambuco subiu até o Maranhãozinho, por aquela área ali. Não esqueçam da figura de Maurício Nassau, o grande administrador, foi expulso, teve que ir embora.
E o que acontece? Acontece que esses holandeses, eles aprenderam aqui a produção do plantio, a colheita e a produção do açúcar. Atenção, terceiro ano, porque aqui agora é corriqueiro cair em prova. E na tua prova agora de unidade vai cair. O açúcar, quer ver? Eu estou trazendo esse tema para a reflexão do terceiro ano. Imagina aí se tivesse um tema de Enem na seguinte forma. Como explicar que uma região tão propulsora, rica e que segurou o Brasil, que foi a região nordestina, ela cai no ostracismo e nunca mais voltou? E aí, terceiro ano, como é que você vai? Mínimo 20 linhas. Tu escreve quanto? Tu vai começar por onde? Não é a sociologia que vai te salvar, não, pai. Não é a filosofia que vai te salvar, nem a geografia, pior ainda. É ela mesma, é a história. A única coisa, quem vai te salvar desse problema aí é a história. Repito, reflita sobre a decadência da região nordestina, que outrora foi a sustentadora do Brasil. E aí mudou, você vai, ou você devolve em branco, ou vai falar um bocado de merda, vai passar o tempo. Merda! Porque não vai ser nada com nada. Ô, professor, qual é a solução para essa bagaça? A solução está aqui. Primeira coisa, você tem que começar a falar disso aqui. A decadência da nossa produção do açúcar tem a ver com os holandeses. Porque o que sustentava o Nordeste no início era o açúcar. Na medida que o açúcar começa a declinar, nunca mais o Nordeste voltou. E como é que o açúcar declinou? É a história que está salvando. O açúcar, ela vai declinar quando os holandeses foram expulsos e aprenderam essa bagaça de fazer o açúcar e foram fazer o dele através da beterraba, que além de ser mais rica, de certa forma nutritiva, era de melhor qualidade. E no mercado só se sustenta quem tem qualidade. Começa assim. Aí a concorrência foi desleal entre o açúcar brasileiro e o açúcar holandês. E mais, os holandeses foram produzir esse açúcar da beterraba nas Antilhas, que é mais próximo do território dele. A logística sai até mais barata do que o deslocamento do Brasil. É assim que o terceiro ano tem que pensar e escrever. Aí tem que estudar, tem que saber. Né? Tem que meter a cara na zona do livro e não achar que na hora vai vir uma influência externa para você resolver isso aí. Você vai fazer, mais uma vez, é escrever mesmo. Abobina. É porque não sei o que eu acho que não tem nada a achar. É fato. História, como qualquer um professor chega aqui, é ciência. Se é ciência, é racional. Tem que ter racionalidade nisso aqui. Senão, não estaria em escola. Não seria um currículo acadêmico. Não seria uma ciência. Seria como mitologia. Né? Ou quem diz. Mas a história é tão importante quando você fala em matemática, em português. Essa bagaça é ciência. E compreende. A história te dá essa visão de tua existência. Ninguém, a não ser ela, vai te fazer isso. Né? Te dá essa visão da minha existência. Uau, eu estou aqui, 2023, compreendo essa logística do meu país e do mundo. E entendo por que eu estou aqui, isso é minha categoria. Só ela, velho. Só ela que vai aprofundar, mais ninguém. Por isso que ela, por mais que alguém queira matar, não é a toa que está diminuindo, uma aulazinha só. É isso que o governo quer ver. Né? Se possível, tirar a matéria, tira da grade, para que esse menino quer aprender história? Bota esse menino aí para fazer foguete, ficar correndo aí, bater mal. Tá bom. Final do ano, a prova tudo. É isso que o governo quer. Não quer reflexão. Não quer entender o Brasil. Não quer compreender, né, as mentiras e as falácias ditas por determinados governantes aí, que vocês mascaram na cara.
Ele a chama de descarado. Por que é descarado? E qual é a arma que eu uso? O meu conhecimento. Para determinar as pessoas que mal pegam no jornal. Se brincar, lei de cabeça para baixo. Que se diz representante de uma nação. Culpa do povo. Então, olha só. Declinou. Muita gente se picou no Nordeste para ir para a região das minas. Ou aqui não está tendo mais aonde trabalhar. Né? Aonde mais produzir. Até trabalhar nem tanto, porque trabalho era escravo, não esqueça. Né? Estou falando de trabalho escravo. Mas esses produtores que estão entrando em falência, muito da solução dele é migrar. Vou ver, e aí falar das minas. Opa, então vamos para lá. Ela já estou ligando uma coisa para outra. Sacou? Se eu colocar a questão para escrever, o que a guerra de mascate, de certa forma, tem influência nos emboabas e vice-versa? Estou dando a resposta. Você não vai achar. Se botar no Google isso, tem que se eu botar a pergunta, o Google vai minha cabeça fica agora. Ó, uma coisa é dando a outra. E aí vai. O que vai acontecer? Lá em Pernambuco, havia sempre essa coisa entre Olinda e Recife. Ainda bem esse Recife de lá. Se você um dia for para lá, possivelmente você vai se deparar com pessoas que sabem isso aí, brincando, essa história deles, né? Havia essa disputa aí, né? O senhor de engenho, que é lá de Olinda, Olinda era praticamente o centro político. O senhor de engenho estava começando a ficar cagado. Mas o engenho, né? A produção de engenho era a mesma, mas não vendia. Se você produz e não vende, qual é o destino? Falência. Se você produz e não vende, é falência. E o que está acontecendo é isso. Né? Muitos deles, senhores dirigentes, que era o centro, né? Olinda, que era o centro político, onde estava a maior parte do dirigente, está começando a ver os bolsos vaziados. E o que mais estava se sobrepondo era os mascateiros, o comerciante. E os comerciantes, né, muitos deles eram de Recife. Né? E Recife, com isso, queria se tornar uma vila independente. Aí agora mudou. Aí o bicho pegou. A elite política não vai jamais aceitar que um lugarzinho, um vilarejo, se torne independente deles. Aí o pau quebra. Quem vai resolver? Chama de novo a coroa. Porque, não esqueça, esse Brasil que eu estou falando é um Brasil que pertence a Portugal. Eu vou chegar na independência. Mas é um Brasil que pertence a Portugal. Então, quem tem que resolver o problema são os portugueses. Você resolveu? Vem cá. O bicho pegou aqui. E o que vai acontecer? No final, Recife vai continuar mantida na categoria de vila, independente de Olinda. Os recifenses conseguiram a sua independência. Professor, é tão simples assim? Não. Repito, se você quer entender isso melhor, existem, né, textos, livros muito mais profundos. Mas eu quero apenas a essência para você entender. A essência já é suficiente para você do seu Enem. Agora, se você quer se aprofundar, ótimo, vá lá. Né? Não vai cair tão profundo no teu Enem. Vai para você saber. Isso aqui, né, em Boabas tem a ver, né, com a coisa do forasteiro, Beckman tem a ver com a questão do forasteiro. Isso aí você tem que saber. Para na hora de enunciado, você não assinalar errado. Mas aprofundar, repito, não precisa. Se você quiser. E o que eu tiro disso aí? Já faltou mais um para falar, que você não vai dar tempo não, né? O que eu tiro disso aí? Eu tiro disso aí que foram revoltas, não
Foram movimentos localizados e que só teve esse objetivo de resolver problemas pontuais. Não teve, mais uma vez estou falando, não teve a finalidade e o objetivo de uma mudança estrutural do sistema político europeu, português. Não. Não foi pensar em independência do Brasil. Não. Isso é lá para frente. Vai chegar. O que nós temos aqui é elites localizadas em determinadas capitanias que vão reivindicar melhores ajustes do que o meio de campo bolado como está. Compreenderam, terceiro? Por isso que eu falei, grave essa aula, pode ter que desligar agora para não gastar minha voz. Porque essa aula é